Oi, pessoal! Vocês vão ver no Parlamento Brasil. Comunidades ribeirinhas de Mato Grosso celebram o Dia do Rio Paraguai e alertam para problemas ambientais no Pantanal. No Amazonas, projeto Castra Móvel alcança o número de 10 mil castrações de cães e gatos. Câmara dos Deputados debate o fortalecimento de lares de idosos. Senado analisa padronização de carregadores de celular. A música Bicho do Paraná é reconhecida como patrimônio cultural do estado. Não vou cortar o meu cabelo, não vou, só pra dar o que falar. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. E conheça um pouco da história da cidade baiana de Camaçari, que está fazendo aniversário. Essas e outras histórias são o dia a dia do trabalho parlamentar. E esse trabalho tem o poder de impactar a vida do brasileiro, a nossa vida. E o programa Parlamento Brasil, sempre em parceria com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. O mundo está vivendo uma situação de emergência climática. Veja bem, não é mais só uma crise, é uma emergência. E o Brasil tem como dever de casa combater o desmatamento em todo o seu território. Segundo ambientalistas, no Pantanal, a intensa atividade agropecuária modifica o solo, causa desmatamento e impacta o volume dos rios da região. Para combater o problema e conscientizar a população, comunidades ribeirinhas, junto com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, celebraram em Cáceres o Dia do Rio Paraguai, o mais importante do bioma. As comemorações do Dia do Rio Paraguai, celebrado no dia 14 de novembro, tiveram início com a chegada das caravanas dos comitês populares das comunidades ribeirinhas da região. A Bacia do Alto Paraguai, que forma o Pantanal, ela é uma das maiores riquezas que nós temos em Mato Grosso. E um patrimônio que hoje é ameaçado pelo modelo de exploração dominante no nosso estado, que é a monocultura, que destrói cerrado, destrói floresta e que pretende até invadir as terras da planície alagável do Pantanal. Na manhã da segunda-feira, dia 14 de novembro, antes de descerem em romaria fluvial pelo Rio Paraguai, representantes das caravanas e comitês nos falaram sobre a necessária preservação do rio e do bioma Pantanal como um todo. Para muitos é só a bacia alagável. Para nós ela é planície e planalto, porque a água do Pantanal não nasce nele, ela vem do planalto. Ou nós vamos cuidar do planalto e cuidar com muito vigor, motivando as comunidades para isso, né? Ou nós vamos ficar sem o Pantanal. É um desafio diante de grandes projetos que vêm acontecendo, resultando em ameaças, né, para o nosso Pantanal, para nossos rios, né? Então, a nossa luta é para isso, né? É para defender um bioma, é para defender um povo, né? É para defender tudo aquilo que é importante, que a natureza nos dá, né? Para o bem de todo mundo, né? Os organizadores das comemorações do Dia do Rio Paraguai destacaram a importância das ações realizadas com vistas à preservação do meio ambiente e à sobrevivência das comunidades ribeirinhas. O Pantanal hoje é uma planície alagável que sofre muito, né, com problema de chuva,
Os rios estão cada vez mais escassos, a água. E essa organização popular dos comitês, com o apoio do deputado, é importante para a gente trazer de volta a educação ambiental, ações concretas para a preservação do Pantanal e do Rio Paraguai. Cada rio afluente importante do Paraguai, existe um comitê popular de bacia. Isso é importantíssimo para que a gente possa ter o Pantanal vivo, com essa biodiversidade aí controladíssima. O interessante é que essa luta vai crescendo, né? Hoje, no ano 2000, nós era um comitê, hoje nós somos 13 comitês organizados, onde nas bases dos rios dessa região fazem luta e todos os rios que vêm para o Rio Paraguai hoje praticamente recebem um tratamento, um cuidado, né, do povo, porque nós temos esses comitês populares em toda a região. O deputado Lúdio Cabral é, há muitos anos, um dos principais apoiadores desta ação, que esse ano completa a 23ª edição. É um dia de comemorar a beleza e a riqueza desse patrimônio que nós temos. É dia de apresentar ao conjunto da população que às vezes não tem acesso às informações, a riqueza das comunidades que vivem nos rios que formam toda a bacia do Alto Paraguai. São as comunidades defendendo o maior patrimônio que elas têm. É importante nesse dia a gente dizer isso para enfrentar essas ameaças todas que nós temos hoje. O ponto alto das comemorações do Dia do Rio Paraguai, na cidade de Cáceres, foi mesmo a Romaria Fluvial. Os 13 comitês populares do Rio Paraguai se organizam em embarcações para descer em caravana o Rio Paraguai, levando conscientização ambiental para os ribeirinhos e também para as populações da área urbana de Cáceres. Com faixas, cartazes e bandeiras, as embarcações desceram o curso do rio, defendendo a preservação ambiental com palavras de ordem e também com protestos contra novos empreendimentos econômicos que possam impactar de alguma maneira no meio ambiente. Passando por colônias de pescadores e outras comunidades ao longo do Rio Paraguai, a Romaria foi acompanhada também por populares até a chegada na Baía da Verón, próximo ao porto da cidade, onde os membros das caravanas desembarcaram para participarem de um ato público e da audiência pública requerida pelo deputado Lúdio Cabral para debater diversos temas ambientais relacionados ao Rio Paraguai e ao Pantanal. Lei paranaense reconhece a música Bicho do Paraná como patrimônio artístico do Estado. E no Amazonas, Castramóvel faz em um ano 10 mil castrações de cães e gatos. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Com um pouco mais de um ano de funcionamento, o projeto Castramóvel atinge a marca de 10 mil castrações no Amazonas. O programa foi idealizado pela deputada Joana Dark, com o apoio do deputado Saulo Viana. As unidades do Castramóvel percorreram vários bairros de Manaus, do interior e até comunidades indígenas isoladas. Para a realização dos trabalhos, nas comunidades de difícil acesso, foi usada uma embarcação exclusiva para abrigar os castramóveis, que percorreu a calha do Rio Negro em julho deste ano. 10 mil castrações foram registradas até o último fim de semana, com um pouco mais de um ano de funcionamento do programa. A deputada Joana Dark, idealizadora do projeto, destacou em plenário os números recordes. Isso significa dizer que quando a gente castra um animal, nós salvamos muitas vidas. Significa dizer que nós evitamos que pelo menos 100 mil animais estivessem na rua sendo vítima do abandono, dos maus tratos, enfim, sendo vítima, da sociedade, porque a gente sabe que infelizmente a gente vivencia aí muitos animais nas ruas. Ao todo, são 4 castramóveis. 3 que percorrem os bairros da capital e interior e um próprio do município de Presidente Figueiredo. O serviço de castração é realizado por médicos veterinários com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
De acordo com a deputada Joana Dark, a ideia é ampliar a quantidade de castramóveis, além de criar a primeira unidade fluvial para aumentar o número de castrações. A gente quer ter uma unidade móvel que seja embarcação para que a gente possa chegar nos lugares mais distantes e vai ser o primeiro castramóvel fluvial do mundo. Eu já fiz essa propositura, vou destinar recurso para isso e vamos aí escrever essa história. E a gente aumentar o número de castrações, né? Vamos ter também o Hospital Público Veterinário, que vai ser inaugurado em breve. Lá também vai ter uma oferta de castrações. E eu sempre digo que quando a gente está castrando os animais, nós estamos contribuindo na saúde pública. Então, a meta é sempre aumentar esse número e reduzir o tempo para atingir essas marcas históricas. Lideranças comunitárias que pretendem solicitar os serviços do castramóvel, é só ligar para o número DDD 92 98602 4456. Seu motorista, toque o carro, me tire deste lugar, me leve, ó bom motorista, pro outro lado de lá. Não vou cortar o meu cabelo, não vou, só pra dar o que falar. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Virou lei. A música Bicho do Paraná, do compositor João Lopes, é reconhecida como Patrimônio Artístico do Paraná. Nascido no município de Califórnia em 1950, João Lopes da Silva cresceu em Rolândia e sua homenagem ao norte do Paraná faz parte da canção que representa um hino informal para os paranaenses. Autodidata, compôs no violão canções que enalteciam o chão vermelho do interior e outras características do estado. A canção Bicho do Paraná se tornou uma homenagem aos paranaenses que se destacam na sociedade e em seus setores de atuação. João Lopes faleceu em 2020, pouco antes de completar 70 anos, deixando 3 filhos, 4 netos, 6 discos gravados e um legado de valorização à cultura e ao povo paranaense. Olha, a notícia que você vai ver agora interessa a qualquer pessoa que tem um celular, viu? O Senado está analisando um projeto de lei que padroniza os carregadores. Sabe quando o seu celular está com a bateria quase acabando, mas não tem nenhum cabo disponível compatível com seu aparelho? Ou quando você compra um aparelho novo, mas ele vem com uma nova entrada de cabo e os carregadores antigos deixam de ser compatíveis? Essa é uma realidade que tem gerado custos para o consumidor e, ao mesmo tempo, aumentado o lixo eletrônico. Para resolver esse problema, tramita no Senado um projeto que unifica o padrão dos carregadores com o modelo USB-C. Alguma série de companhias usam esse carregador para os seus aparelhos. A outra usa esse. Aí essa outra aqui, ela pegou e já mudou também. Essa ponta serve, mas essa aqui já vai ser outra diferente. Ora, isso gera, só na União Europeia, 200 milhões de euros por ano de despesa para o consumidor e 1 tonelada de lixo eletrônico que vai para o meio ambiente. O Parlamento Europeu já aprovou uma legislação que estabelece a porta USB-C como padrão para a recarga de celulares e outros dispositivos móveis. A norma é válida para todos os países da União Europeia e os Estados Unidos já estudam adotar medida semelhante.
Essa unificação, ela faz com que eu use um carregador hoje e daqui 1 ano, 2 anos, eu possa usar esse mesmo carregador sem ter que despender dinheiro para ele e sem ter que, mudando o meu aparelho, ter também que mudar o meu carregador. A proposta obriga a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a adotar o padrão USB-C para todos os carregadores de celulares, independente da marca. O texto prevê 180 dias de adaptação e, após esse prazo, a agência só poderá homologar aparelhos equipados com a interface universal de carregamento. A Anatel já abriu consulta pública para regulamentar a questão. E nós entendemos que isso vai trazer vários benefícios aos consumidores, uma vez que teremos um modelo universal de carregadores dos aparelhos celulares. Obviamente que esse processo a Anatel está fazendo independente da lei e se essa lei passar no Congresso, a Anatel já está seguindo esse entendimento que esse projeto de lei traz. O Brasil está envelhecendo e a gente já sabe disso. Para lidar com o aumento no número de idosos, o país vai precisar investir em instituições de longa permanência, porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar por cuidados particulares. Mas especialistas dizem que faltam recursos financeiros e humanos. O fortalecimento das instituições públicas de longa permanência foi tema de audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realizou audiência pública para debater o fortalecimento das instituições de longa permanência para idosos. A instituição de longa permanência é um equipamento da cidade, é um equipamento necessário para apoiar as famílias, para apoiar as comunidades, é uma fonte de renda, é uma fonte de emprego e é importante que as instituições sejam reconhecidas como prestadores de serviços de interesse da sociedade. Não há estatística oficial sobre o número de instituições de longa permanência para idosos funcionando no Brasil, nem da população abrigada. A estimativa é de que elas sejam de 6 a 7 mil, entre instituições públicas, filantrópicas e particulares. A maioria funciona em condições precárias, como denunciou Vejuse Alencar, da Associação Cearense Pró Idosos. A pandemia nos mostrou isso, né? Nos mostrou que as instituições de longa permanência existem numa realidade de carências absurdas, né? Que as estruturas são estruturas inadequadas na maioria delas, né? Que os recursos humanos, eles ainda não são os recursos humanos que nós sabemos que são necessários nessas instituições. Os orçamentos das instituições de longa permanência são orçamentos extremamente precários, e que existe uma total apatia do governo em relação a essas instituições. O país não está pronto, não está preparado para o que vem aí pela frente, num futuro próximo. Entretanto, apesar de termos esta grande responsabilidade, a Secretaria, podemos dizer aqui, que é uma das, ou se não a menor secretaria da esplanada dos ministérios, né, o menor orçamento, né, que acaba inviabilizando, de certa forma, muitas ações, né, e muitas políticas. Sem recursos, a Sociedade São Vicente de Paula já reduziu de mais de 1.000 para 550 o número de abrigos de idosos. A instituição centenária ainda é a maior do país e atende atualmente 20 mil pessoas idosas. Os lares que a Sociedade São Vicente de Paula tem fechado, ela não fecha por maus tratos, ela fecha por falta de recurso financeiro. Está surgindo mais instituições privadas, porque dá lucro. Para nós vicentinos, o idoso não é lucro. Para nós o vicentino é uma vida, é um ser humano. Ele é gente que precisa ser cuidado. Temos que envelhecer com dignidade, com saúde, com qualidade de vida, principalmente. E isso é o que nós buscamos aqui na comissão, de buscar esses mecanismos, de buscar essas políticas públicas que vão impactar positivamente a vida dos nossos idosos. Uma cidade bucólica, com clima agradável e águas que curavam várias doenças.
Segundo historiadores, era assim a cidade baiana de Camaçari, a primeira vila indígena do Brasil, que está fazendo 264 anos. A Camaçari do século XVI era a aldeia do Divino Espírito Santo, um dos aldeamentos indígenas do Brasil colônia, que foi o primeiro elevado ao status de vila, já no século XVIII, agora com o nome Vila de Nova Abrantes do Espírito Santo. Os aldeamentos indígenas que foram fundados em torno da Baía de Todos os Santos, principalmente no recôncavo norte da Bahia, eles foram fundados na perspectiva de proteger a cidade do Salvador, de protegê-la a partir da sua costa, a partir do seu litoral. Os processos foram registrados em documentos como o Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, Portugal, e o Alvará Régio. O aldeamento do Espírito Santo, que foi elevada à Vila de Abrantes, tornou-se a primeira vila indígena do Brasil e com as suas primeiras autoridades, vereadores, juízes, alcaides, que foram eleitos na Praça da Vila, conforme esse documento aqui. Em 1920, a sede do município foi transferida de Abrantes para o distrito de Camaçari. Era uma maravilha, era uma cidade bucólica, era tranquila, rios saudáveis, salutares para tomar banho, para se divertir, subia-se morros, era assim uma coisa espetacular. E outra coisa, Camaçari tinha clima e águas saudáveis. O clima curavam várias doenças, do coração, da pele, o estresse. A Praça Desembargador Montenegro e a Igreja de São Tomás de Cantuária são importantes referências históricas. Primeira praça com o nome dos donos da terra, do dono da terra que era o Desembargador Montenegro, que herdou tudo isso aqui, que era uma grande fazenda do seu avô, Tomás da Silva Paranhos. Então, a Igreja de São Tomás também foi ele que construiu. A antiga estação ferroviária, local escolhido para instalar o Museu Camaçari, é um dos patrimônios culturais do Centro Antigo. Camaçari era uma grande fazenda, cujas terras pertenciam ao desembargador Tomás Montenegro, que com sua forte influência política conseguiu trazer para o município a estrada de ferro em 1860, impulsionando o crescimento econômico de toda a região. E tinha muitos trens, né? Era o Mochila, que era meia-noite, era os das 6 da manhã que o pessoal ia trabalhar em Salvador, porque Camaçari vivia mais de um pequeno comércio das fazendas. Teve o Marta Rocha, que foi o último, que era um trem muito luxuoso, né? A primeira escola de Camaçari começou a funcionar em 1944, onde hoje é a Biblioteca Infanto-Juvenil. Era preciso ter uma plaquinha de referência, né? A data de fundação, dizer o que já foi para Camaçari, o que representou, o que simbolizou e hoje que funciona como Biblioteca Infanto-Juvenil, que também é muito importante, né? Mas essa plaquinha de quando foi Grupo Escolar Gonçalo Muniz é importantíssima. Outro local de relevância histórica para o município é o Prédio Redondo, primeiro espigão da cidade. O Prédio Redondo foi fundado e construído na gestão do prefeito Humberto Heller, nos anos 70, mais ou menos. A referência dele é o primeiro espigão, né? O primeiro prédio vertical, vamos dizer assim, de Camaçari. A instalação do polo petroquímico veio consolidar a importância de Camaçari para a história do país. Camaçari tem uma importância não só para o próprio município, mas para a Bahia e para o Brasil, porque ela fez parte também, a Vila de Abrantes, no movimento da independência do Brasil e da Bahia.
Parabéns para a Camaçari e para a TV Câmara da Cidade, que é uma grande parceira do programa Parlamento Brasil. Valeu, pessoal! Olha, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube. Já se inscreveu? E tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau!